Olá, meus amigos. Hoje aqui vamos ler mais uma passagem bíblica, que é de Mateus capítulo 14. Começamos aqui do versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus, mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genesaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região, e levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhe permitisse tocando a barra do seu manto. E todos os que tocaram foram curados. Muito bem, meus amigos. Aqui a gente pode perceber que Jesus subiu ao monte sozinho e começou a orar. Aqui nos dá um exemplo que a gente sempre deve retirar um tempo para fazer orações isoladamente. E somente tendo contato direto aqui com Deus, não precisando mostrar para ninguém que você é um grande orador. Sempre que a gente tiver dificuldades e tribulações, Jesus deu exemplo da gente fazer orações. E onde eram muito fortes. E as ondas, pessoal, quando os discípulos deles estavam no barco, estavam muito fortes e contraditórias ali. Mas só foi Jesus se aproximar que os discípulos começaram a perceber uma coisa. Mas isso deixou os discípulos assustados e pensando que Jesus era um fantasma. E Jesus falou que eles têm que ter mais coragem, mais fé. E Jesus se apresentou ali para eles. E os discípulos eles começaram a se acalmar. E Pedro ali quis também andar sobre as águas. Mas assim que Pedro começou a andar, ele começou a afundar. E Jesus repreendeu Pedro, dizendo que ele tinha pouca fé. Então pessoal, a gente sempre tem que segurar na mão de Deus. E a gente não pode ficar duvidando. Porque se a gente duvidar, a gente vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu com Pedro. A gente vai afundar. Mas Jesus está segurando nas nossas mãos. E no final, Jesus ali, ele acalma as ondas e acalma ali o temporal que estava ocorrendo. E também, Jesus, ali no final do texto, foi para uma determinada cidade e ali as pessoas, simplesmente, ao tocarem nele, já se curavam. A fé das pessoas também eram pequenas, mas mesmo assim, essas pessoas elas conseguiram a tão sonhada libertação. Então é isso, meus amigos. Se você gostou, deixe aí seu like, seu comentário e também se inscreva no canal. Obrigado.